Servidor público pode ser empreendedor? Pode abrir empresa? A resposta curta é sim e não. E é exatamente essa confusão que faz servidores ou perderem oportunidades por medo ou entrarem em risco disciplinar sem sequer perceberem. Porque a lei ela não proíbe o que a maioria imagina que é proibido. E também a mesma lei ela não permite do jeito que muita gente vem fazendo por aí. Hoje eu vou te mostrar onde está essa linha tênue, invisível, a linha que separa empreender com segurança de responder a um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Depois da vinheta. Se você é servidor público e já pensou em abrir uma empresa, provavelmente você já ouviu frases mais ou menos assim. Cuidado, isso pode dar PAD. Servidor não pode empreender. Olha, melhor não mexer com isso. Servidor, dedicação exclusiva, não pode ter outra fonte de renda. O problema é que, na maioria das vezes, essas orientações vêm ali do medo, não vêm da lei em si. Prazer, meu nome é Rodrigo Schebre, eu sou servidor público federal desde 2009, estudo finanças e comportamento financeiro há anos e trabalho justamente ajudando servidores e servidoras a usarem a estabilidade como ferramenta de crescimento financeiro, não como uma limitação. E hoje eu quero esclarecer, de forma objetiva e jurídica, uma das maiores dúvidas do serviço público. O que o servidor realmente pode e o que realmente não pode quando o assunto é empreender, tá bom? Então, vamos lá. Porque existe uma diferença enorme entre ter empresa e administrar empresa. E entender essa diferença muda completamente o jogo. Nesse vídeo você vai entender o que a Lei 8.112 realmente proíbe, quais atividades são totalmente permitidas, onde está o risco disciplinar de verdade, como empreender com segurança sem colocar seu cargo em risco. Eu ainda vou te dar algumas dicas, algumas ideias ali de geração de renda extra, tá bom? Então vamos começar entendendo, primeiro de tudo, de onde nasce o maior medo do servidor público. Vamos lá. Vamos para um mapa mental, onde eu consigo te explicar isso aqui rapidamente. Os meus famosos mapas mentais. A gente vai aqui no sentido horário. A gente vai falar do medo do servidor, da regra central da lei, o que você pode fazer. Aqui algumas ideias, inclusive, de geração de renda extra. A gente vai falar o que não pode ser feito. A questão do MEI, que está muito em voga. Se o servidor pode ser MEI ou não. Como empreender com segurança. E uma mensagenzinha final ali para você. Então, sem mais delongas, começando. Servidor público empreendedor. Qual o medo, o maior medo ali do servidor? Medo e mito ao mesmo tempo. Qual a dúvida comum ali dos servidores? Olha, a dúvida comum é, se eu abrir empresa, eu perco o cargo? É o medo de PAD. É o medo oriundo ali de informações de colegas, tá? E aí, por conta disso, o servidor ele vive dois extremos, tá? Ele não faz nada por medo de fazer alguma coisa e perder ali o emprego dele, o emprego público, o que dá sustento para ele e para a família, ou ele faz errado por desconhecimento da lei. E é isso que eu vou te ajudar hoje a fazer certinho, tá? Qual que é o problema real aqui? É uma crença limitante. Qual? Que o servidor não pode empreender. O servidor pode sim empreender e deve empreender. O servidor tem estabilidade, previsibilidade, salário garantido. Isso são armas que facilitam que ele empreenda. Olha só, é mais fácil ele empreender do que alguém ali da iniciativa privada que vive com a inconstância, com a insegurança. Não sabe se o salário vai cair todo mês, né? Qual é o resultado dessa crença limitante aqui? Uma dependência total do contra-cheque. O servidor tem a maioria como única e exclusiva fonte de renda
o contra-cheque dele, não é mesmo? E aí o que acontece? A dependência do contra-cheque gera perda de oportunidades. Você está deixando oportunidades passar na sua frente, tá? O problema aqui não é a proibição em si. Não é. É a desinformação. É não saber de fato o que é proibido. É não saber de fato o que é permitido. É não saber de fato quando há conflitos de interesse. É não saber de fato como se precaver e por aí vai, tá? Para isso, vamos falar um pouquinho da lei. A gente vai falar da Lei 8.112. É a Lei do Servidor Público Federal. A Lei 8.112, vamos lá. 8.112. Essa leizinha aqui, ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, das fundações públicas, tá? É a Lei do Servidor Público Federal. A gente vai se valer da Lei 8.112 porque ela tem aplicabilidade em quase todos os estados e municípios. Por quê? Porque as disposições dessa lei, muitas vezes elas são replicadas, aproveitadas nos estatutos estaduais, tá? Então a regra da 812 vale demais para quase todos os estados ali, tá bom? Bem, especificamente o artigo 117 da Lei 8.112, ele traz as proibições. Quais são as proibições? Não tem jeito, infelizmente, eu preciso ler um pouquinho aqui a lei. Não tem jeito. Vou ler rapidinho. O que é proibido para o servidor público e que, de certa forma, vai ali atingir a vontade dele de empreender? É o artigo 117 da Lei 8.112, como eu falei. Primeira proibição que atinge quem quer empreender: ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Então, o servidor, ele não pode se ausentar do serviço no horário do expediente para ir trabalhar ali no empreendimento dele, tá bom? Outra coisa que não pode: gerência, administração de sociedade privada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então vamos lá, você não pode ser gerente da empresa, administrador da empresa, tá? Mas você pode ser, por exemplo, acionista, comprar ações no mercado financeiro, tá bom? Então guarde isso aqui. Você pode ser acionista de uma empresa limitada, de uma empresa SA, mas você não pode ser gerente, administrador, ser o chefe, o líder ali do negócio, tá bom? Outra proibição: utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Ou seja, você não pode usar ali os recursos do serviço público que todos pagaram para ter em benefício do seu empreendimento, do seu negócio, né? Isso é óbvio. Isso aqui é dizer o óbvio, né? Outra proibição e última: quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Exemplo: você é auditor da Receita Federal e está dando consultoria para a empresa para como burlar imposto de renda. Não tem como, né? Isso é incompatível com o exercício do seu cargo, tá bom? Eu dei um exemplo extremo, mas para ficar bem clara a incompatibilidade. Bem, isso aqui é a lei, né? Não é muito legal de entender. Então vamos lá. O que não pode de fato ali na prática? Rodrigo, o que não pode na prática? Na prática grave, você não pode ser administrador ou gerente da empresa. Você pode ser sócio da empresa, pode você e seus dois irmãos, os dois são da iniciativa privada, abrir uma empresa? Pode. Você pode ser acionista dessa empresa? Pode. Você pode ser sócio majoritário, ter 90% da empresa? Pode. Mas aí o seu irmão ou alguém até de fora precisa ser o administrador da empresa. Tá bom? Você pode ser acionista majoritário, ter 99% da empresa. Mas o administrador da empresa, quem vai tocar a empresa de fato, vai ser alguém da sua confiança, vai ser alguém que você vai colocar ali.
Você não pode administrar. E isso tem que ser na realidade. Não adianta você no papel colocar um administrador e na realidade administrar. Isso é uma burla, isso também é uma ilegalidade, tá? O administrador da empresa tem que ser alguém distinto de você. Por mais que você tenha 99% das participações naquela empresa, tá bom? O que não pode também na prática? Exercer atividade que gere conflito de interesses. É aquele exemplo do auditor da Receita que ensina a burlar regras do imposto de renda ali nas empresas. Né? Há um conflito de interesses ali. Ele está ensinando, mas ele vai auditar aquilo muitas vezes. Né? Trabalhar em atividade que conflite com o horário do cargo. Isso é o óbvio que eu já falei. Se você tem que trabalhar 8 horas por dia naquele cargo, você não pode exercer uma atividade que conflite ali com o horário, né? E por fim, usar a estrutura pública para benefício privado. Não pode, né? Exemplo, você tem um curso online sobre investimentos, digamos, e você imprime panfleto daquele curso na repartição para distribuir por aí. Não dá, não dá, tá? Qual que é o foco da lei nessas proibições? É muito importante entender o foco da lei, que aí vai ficar fácil de entender o que é proibido. Qual é o foco da lei? É evitar conflito e desvio funcional. Ou seja, bom senso. Tudo aqui é bom senso. Eu sou servidor público. Eu preciso me dedicar bastante ao trabalho. Eu posso administrar uma empresa que vai me dar trabalho pra caramba também para administrar ali, que vai consumir boa parte do meu tempo, do meu fôlego? Não pode. Eu posso exercer uma atividade que tenha conflito com o meu trabalho? Não pode. Eu posso trabalhar aqui no privado durante o meu horário de expediente? Não dá, né? Poxa, eu posso usar a máquina pública, os recursos públicos para meu benefício privado? Não dá. O dinheiro é público. Res pública, né? Não dá. Então, o bom senso diz muito aqui, tá bom? Qual que é a diferença crucial entre ser dono da empresa e ser administrador da empresa? Eu já até dei um spoiler aqui, não é mesmo? O dono, ele pode ter 99% da empresa, mas quem vai administrá-la é outra pessoa. Essa é a diferença, tá? Sócio investidor é permitido. Você pode ter 50, 60, 70, 80, 90% da empresa, tá? Ser sócio é permitido. Já administrar, gerir, tomar a frente como líder ali da empresa, não tem cabimento. Não dá. Conflita. Conflita, tá bom? O problema não é ter empresa. O problema é gerir empresa, tá? Qual o objetivo dessa restrição? Qual o objetivo? Você é servidor público, não é mesmo? Deixa eu fechar aqui para facilitar. Tá grande e facilitar. Você é servidor público. E a lei, ela quer que você seja servidor público ali de fato. Que você, né, se dedique à sociedade. Então, o objetivo da restrição é preservar a sua dedicação ao cargo público que você tem, tá? É evitar que você use o seu cargo em benefício privado. É impedir o conflito de interesses aqui. E é evitar que você trabalhe numa atividade que conflite com o seu horário, porque você está sendo pago, toda a sociedade está pagando. Eis os objetivos ali das restrições, que eu já até falei um pouquinho disso, não é mesmo? Bem, então vamos lá. O que você pode fazer? Essa parte é bem interessante. O que você pode fazer? Você pode ter participação societária, por exemplo. Você, mais 2 irmãos, 2 amigos, mais você, mais um sócio, enfim, podem fundar uma empresa limitada sem a sua administração, tá? E você pode até ser o sócio majoritário dela, como eu já falei, tá? Desde que você não administre o negócio. Desde que você não administre o negócio, você pode ter uma sociedade limitada. Você pode ser o sócio majoritário dela ali, com 99%. Você não pode administrar. Você pode ser acionista de uma SA, de uma sociedade anônima. Você pode ser acionista, comprar ações da Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, Itaú, VEG,
você pode ser acionista dessas empresas, comprar ações na bolsa de valores, tá? Você pode investir em startups, ser investidor anjo ali de startups, você pode também. Tudo isso é uma participação patrimonial passiva, tá? Você não está ali à frente administrando o negócio. Tudo isso é permitido, tá? E atividades paralelas? O que você pode ali, aqui são ideias que eu lhe dou, de atividades paralelas. Você pode prestar serviços autônomos, você pode escrever monografia, você pode editar livro para alguém, né? Você pode dar aulas, você pode criar cursos, conteúdos ali presenciais, desde que fora do horário de trabalho, online. Pode escrever seus próprios livros. Você pode monetizar habilidades ali fora do expediente. De repente você é um ótimo músico, você pode dar aula de música, né? Você pode ali fazer qualquer atividade que não tenha vínculo com a sua atividade pública. Você pode ser sócio, você pode ser investidor, você pode ser acionista, como eu falei aqui em cima, tá bom? Aqui são exemplos e ideias do que você pode fazer, tá bom? Bem, então aqui a gente vai para o outro lado. O que você agora não pode fazer? Você não pode administrar diretamente a empresa. Isso já foi dito, mas é bom ser repensado, ser dito novamente. Você não pode ser ou assinar como administrador. Você não pode não ser administrador no papel, mas na prática administrar. Também não pode. Você não pode gerenciar ali os funcionários. Você tem que ter alguém para fazer isso. Tem que ter um administrador. Você não pode representar legalmente a empresa. Tudo isso é proibido, tá? Outra questão proibida é o conflito de interesses. Você não pode ser sócio de uma empresa que presta serviço ali para o órgão. Pode ter um conflito de interesses. Você não pode ser sócio, por exemplo, de uma empresa de limpeza e ela prestar serviços de limpeza para aquele órgão. Não dá. Você não pode usar informações privilegiadas que o serviço público te dá, que a sua posição te dá, para ter vantagem dentro de um empreendimento privado. Tá? Você não pode utilizar sua influência institucional para ter benefícios em empreendimentos privados. Tá bom? Exemplos de proibições. É a consultoria prestada ali ao próprio órgão. Não dá para você prestar uma consultoria dentro do seu órgão. Você não pode usar, né, como eu já disse várias vezes, o horário de expediente para uma atividade paralela. E você não pode ter uma empresa para prestar serviços ao mesmo setor ou área que você trabalha. Tá? Digamos que você é engenheiro em uma empresa pública ali e presta serviços de engenharia que serão contratados pela sua empresa. Não dá. Não dá também, tá bom? Tudo vai, sabe para onde? Vou dar até um zoom aqui. Pro bom senso. Se você tiver bom senso, você vai entender o que pode e o que não pode, tá bom? Bem, mas vamos lá. Tem uma questão que está muito em voga, que é a questão do MEI, microempreendedor individual. Tá? Isso tem sido muito falado, muito discutido por aí. E a questão é a seguinte: servidor público pode ser MEI? Servidor público pode ser MEI? Como é que é a situação atual hoje? O que é MEI? Microempreendedor individual, como eu falei. E pode ser MEI hoje o servidor? Ó, não pode. Pelo seguinte, o MEI ele tem uma atuação direta na empresa. Como ele é microempreendedor individual, ele é o único sócio daquela empresa, ele é o administrador da empresa. Não pode, tá bom? Então, por hora não pode, tá? O MEI é a forma mais simples de você se formalizar, de você ter um CNPJ, tá? E aí você pode começar a emitir notas fiscais ali com muito mais facilidade. Vai pagar até menos IR, tá? Você abre uma conta empresarial, paga menos IR, separa a pessoa física da pessoa jurídica, né? Você passa a ter acesso a empréstimos ali com melhores taxas e tem um limite de faturamento para ser MEI, até 81 mil.
Ou seja, até mais ou menos ali 7 mil por mês de faturamento para ser MEI, tá bom? Só que hoje, com essa estrutura aqui, por conta da atuação direta e tal, o servidor não pode ser MEI, tá? Então, servidor público federal, a regra geral é que ele não pode ser microempreendedor individual, abrir um CNPJ ali, tá bom? Não pode. Há algumas raras exceções. Há exceções hoje, Rodrigo? Há. Algumas autorizações locais ali específicas, estaduais, ali municipais, onde o servidor, quando não há conflito ali, quando é um cargo de menor ali relevância, ele poder ser MEI, tá? Mas isso é uma análise feita caso a caso, que nem vale a pena a gente tratar aqui, tá bom? Porém, contudo, entretanto, todavia, há um projeto de lei que permite, tá, que o servidor público seja MEI, seja um microempreendedor individual, caso o faturamento dele seja de até 81 mil. Isso vai facilitar pra caramba, tá? Vai permitir atuação direta, vai permitir que você tenha um CNPJ, vai permitir que você emita notas fiscais pelo seu CNPJ, vai permitir que você abra conta empresarial e eventualmente pegue empréstimos com taxas menores ali para tocar a sua MEI, tá? Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É a comissão que antecede ali a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Esse PL, ele acrescenta um artigo ali na Lei 8.112, ele acrescenta um inciso na Lei 8.112, dentro de um parágrafo único, eu vou te mostrar. É o PL 2332 de 2022, tá bom? É esse PL aqui. Ele permite MEI para servidores públicos, tá? Exceto para cargos em comissão e cargos de confiança. Ou seja, se você tem uma chefia ali, se você exerce um cargo em comissão, um cargo de confiança, uma função de confiança, já não pode, tá? E ele exige, obviamente, o bom senso. O que é? A ausência de conflito de interesses, tá bom? Vamos lá, um pouquinho mais. Ó, eu abri aqui, ó, a notícia. Permissão para que servidor público seja microempreendedor avança. Notícia aqui de março de 2024. Tem quase 2 anos essa notícia. A gente está quase em março de 26. A gente está no final de fevereiro de 26. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou, né, esse projeto de lei. O projeto de lei, ele é a proposta, a autoria dele é do senador Nelsinho Trade e o senador Irajá é quem relata o projeto, tá bom? Aqui está a notícia. Pois bem, aqui eu posso deixar esse link aqui fixado nos comentários, é a tramitação do PL, tá? Você veja que tem 1.707 participações votando para que ele seja aprovado e 37 para que não seja. E aqui tem a tramitação dele. Eu vou deixar fixado no comentário a tramitação. Caso esse processo ande, você vai poder verificar, identificar por aqui, por esse link que eu vou deixar fixado, tá bom? Ó, atualmente ele está pronto para ser pautado na comissão. Qual comissão? CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O que esse projeto faz? Está aqui, ó. Altera a Lei 8.112 para permitir que o servidor público possa ser microempreendedor individual. MEI. Está aqui. O que ele deixa, tá bom? Mas olha só, para te facilitar, aqui está o PL. Aqui está a cópia do PL em PDF, tá? Ele altera a lei, ele altera o artigo 117, parágrafo único, para incluir isso aqui. Atuação como microempreendedor individual, salvo quando ocupante de cargo em comissão ou função de confiança e observada a legislação sobre conflito de interesse. Eu vou mostrar melhor. Aqui tem a justificação, ela fala inclusive que o servidor, né, é permitido a ele ter fontes de renda extra e tal, papapá. Aqui até os 81 mil que eu falei da MEI, ok? Olha como fica. Eu vou colocar como fica, que aí facilita bastante a visualização. Hoje a gente tem assim, ó, ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Ou seja, ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade. Ok. Aí a gente tem um parágrafo único nesse artigo. É esse parágrafo único aqui, ó, que vai ser mexido, vai ser incluído o inciso 3. A gente só tem 2 hoje. A vedação de que trata o inciso 10, esse inciso aqui, ó, não se aplica nos seguintes casos: participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha direto ou indiretamente participação, ou seja, o servidor público, obviamente, pode participar de conselhos de administração de órgãos públicos. E também pessoas, servidores que estão no gozo de licenças ali para interesses particulares. Eles podem administrar, gerenciar a empresa. O que entra então a mais aqui? A vedação de que trata o inciso 10 não se aplica nesse caso aqui, ó, que é o que querem colocar. Atuação como microempreendedor individual, ou seja, atuação como MEI, salvo como ocupante de cargo em comissão ou função de confiança e observada a legislação sobre conflito de interesse. Ou seja, o projeto autoriza que você seja MEI enquanto servidor público, desde que você não tenha cargo em comissão ou função de confiança e desde que seja observada a legislação sobre conflito de interesses. Desde que seja observado o bom senso. Tá bom? Esse projeto já tem um tempinho. Ora ele está mais quente para ser aprovado, ora ele está mais ali na gaveta. Tá bom? Então vamos lá. Quase terminando aqui. Como empreender com segurança de verdade? É a possibilidade de atividades paralelas ali, né? Você pode ter atividades paralelas, desde que, aquelas atividades todas que eu dei como exemplo, desde que não interfira na sua dedicação funcional, desde que não haja conflito de interesses e desde que não provoque prejuízo ao próprio serviço público. A atividade paralela é permitida, desde que você não infrinja nada disso, tá? Então, antes de abrir uma empresa, o que é importante? É você verificar o seu regime jurídico, a Lei 8.112, analisar o regulamento interno, o regimento interno do seu órgão, eventualmente consultar o RH, a Secretaria de Gestão de Pessoas ali do seu órgão, para entender se você pode ou não, né? E daí criar uma estrutura societária segura. Ou seja, você pode ser sócio cotista, você pode ter 99% da empresa, desde que você nomeie um administrador formal distinto, tá? As funções ali têm que ficar bem separadas entre sócio e administrador, tá bom? E boas práticas. Boas práticas é o bom senso, mais uma vez. Transparência no que você vai fazer. Evitar qualquer tipo de conflito de interesses. Declarar, quando necessário, a condição da sua empresa, qual tipo de empreendedorismo você está praticando ali, qual atividade particular você está fazendo e, claro, separar o horário das suas atividades. Você é servidor público, mas você tem uma vida privada também. Desde que elas não se comuniquem ali, desde que você não atrapalhe o serviço público com a sua atividade privada, é totalmente permitido, tá? Quando eu coloco em itálico, é um recado que eu quero dar para você. E o recado aqui é: empreender não é proibido. Improvisar é perigoso. Tentar empreender improvisando, sem entender isso aqui realmente, é perigoso. Tá bom? E aí a gente vai para uma mensagem final. A mensagem final é que a estabilidade que você tem, que você lutou para conquistar no serviço público, ela não é prisão. A estabilidade, na verdade, é base de segurança. Ela permite com que você planeje. E ela reduz o seu risco como empreendedor. O empreendedor, ele toma muito risco. Você é estável, você tem um emprego garantido. Você pode empreender de maneira mais planejada, com menor risco. Se lá der errado, você tem o seu serviço, o seu emprego, o seu salário garantido, a previsibilidade de renda te esperando aqui no serviço público.
Qual que é o erro comum do servidor aqui? É acreditar que a estabilidade é uma restrição intransponível, que ela limita qualquer tipo de atividade paralela. Quando, na verdade, ele deveria entender que estabilidade é uma plataforma que pode catapultar esse servidor enquanto empreendedor. É o que pode facilitar demais com que ele tenha êxito nessas atividades paralelas e privadas que ele vai exercer. Em síntese, então, pessoal, servidor pode e deve construir renda fora do cargo, desde que ele respeite ali as regras do jogo, desde que ele tenha bom senso no fim das contas, não é mesmo? Olha só, se você chegou até aqui, provavelmente você percebeu uma coisa muito importante. O problema nunca foi sua estabilidade, eu bati muito nessa tecla. O problema de verdade sempre foi a falta de informação clara do que pode e do que não pode. O servidor público ele não está proibido de crescer de jeito nenhum, ele só precisa entender as regras do jogo, não é mesmo? E quando você entende as regras, a estabilidade ela deixa de ser essa prisão, essa limitação, e vira uma das maiores vantagens, uma das maiores armas financeiras que alguém pode ter no Brasil, um país de tantas imprevisibilidades. Aqui no canal eu ensino exatamente isso, como usar a previsibilidade do serviço público para construir renda, patrimônio, para construir liberdade, com segurança e sempre com estratégia financeira. Então, se você quer aprender a organizar sua vida financeira sem radicalismo, a criar renda além do contra-cheque com segurança, a transformar estabilidade em crescimento real, se inscreve agora mesmo aqui no canal. Agora. Porque o próximo vídeo pode ser exatamente a peça que falta para você parar apenas de manter o cargo e começar a usar o cargo de verdade a seu favor. Tá bom? Servidor inteligente, ele não abandona a estabilidade. Ele aprende a usá-la sempre a seu favor. Vai lá, se inscreve aqui no canal, deixa o comentário. Quem sabe o próximo vídeo eu não analiso ali algum comentário que você deixou. Até mais, até a próxima.